Olá, estudantes do oitavo ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a alimentação saudável. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos para o nosso recado? Você já até sabe qual é. Pegar o caderno e o seu penal para fazer os registros, para fazer as anotações de tudo aquilo que você julgar importante, julgar necessário. Então vamos lá? E eu apresento o objetivo dessa aula. Se nós vamos conversar sobre alimentação saudável, por que é importante conhecer, ter o entendimento de uma boa alimentação? Então, reconhecer que uma alimentação equilibrada deve conter nutrientes variados e em quantidades adequadas para o quê? Atender às necessidades de cada organismo. Então, nós devemos comer um pouco de tudo: vitaminas, sais minerais, carboidratos, proteínas e lipídios. Só que nós temos que respeitar a quantidade de cada um desses nutrientes conforme a nossa idade, conforme o nosso sexo, conforme a nossa altura, conforme as características do nosso corpo. Então a gente pode comer um pouco de tudo, porque nós necessitamos de todos esses nutrientes. Vai fazer falta a não ingestão de algum deles. O problema está no excesso, consumir muito de um nutriente e muito pouco do outro. Aí vai acarretar em alguns problemas. Vamos observar a imagem? Bom, na verdade a gente tem uma imagem em duas, né? Nós temos dois indivíduos aqui. Enquanto você observa a imagem, eu vou fazer a leitura do texto para você. Você já ouviu essa expressão? Será que alguém já falou para você? Ou você já ouviu alguém falando para outra pessoa? Você é o que você come? O que você pensa a respeito dessa frase? Você concorda ou não? E por quê? Reparem nesta frase: você é o que você come. E agora traga essa imagem para essas duas imagens. Eu tenho uma frase e vou comparar com esses dois seres. Na esquerda nós temos uma pessoa. Olha o seu aspecto. Ele é composto do quê? Agora na segunda, da direita, tem um outro aspecto. Veja do que o seu corpo é constituído. Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Voltamos. Olhou muito bem a imagem? Então, nós vamos perceber cada detalhe dela. Então, na primeira parte, a parte da esquerda, nós temos uma pessoa e na constituição, na silhueta desse corpo, nós percebemos o quê? Pizza, cachorro quente, bolo, refrigerantes, batatinha frita. Olha lá no cérebro, donuts. Então a gente tem muitas comidas gostosas, não vamos negar. Mas será que cachorro quente, pizza, bolos, refrigerantes, frituras, embutidos, porque nós temos aqui, embora eles sejam gostosos, será que eles são ricos em alguns nutrientes ou eles têm um excesso de algumas substâncias? Repare no aspecto do corpo da pessoa. Mais reforçadinha. Agora na da direita, nós temos o quê? Abóbora, berinjela, tomate, maçã verde, pimentão, laranja, folhas, então alface, acelga, brócolis. Olha lá na região do cérebro nós temos beterraba, cenoura no braço, no outro braço pepino. Será que você gosta dessas frutas, verduras ou legumes? Repare no aspecto do corpo dessa pessoa. Um pouco mais magrinha. Então, baseado nessas duas imagens, voltamos para a pergunta. Você é o que você come?
Você concorda com isso? Eu disse lá no início que nós devemos comer um pouco de tudo. Então, sim, devemos consumir alimentos que tenham carboidratos, açúcar na sua constituição. Devemos comer alimentos que tenham lipídios na sua constituição, que são as gorduras, os óleos, além das proteínas. O problema está no excesso. Quando nós excedemos, por exemplo, os carboidratos e os lipídios, eles são armazenados nas células de gordura, nos adipócitos. Então, se nós pegarmos essa primeira imagem dessa pessoa aqui, que come muito, o quê? Bolo diariamente, pizza diariamente, cachorro-quente diariamente, frituras diariamente, e não realize atividades físicas, ele não vai gastar toda a energia que ele está consumindo. Então, vai ter um acúmulo desses nutrientes nos seus adipócitos e a pessoa vai o quê? Engordar. Quando uma pessoa tem uma alimentação equilibrada, com fibras, nesse caso aqui, com vitaminas, com sais minerais, ele vai consumir, vai ter esses alimentos e se ele praticar atividades físicas, não vai armazenar nas suas células de gordura. Claro que aqui a gente está sendo extremos. Na primeira imagem não tem fruta, verdura e legume para a pessoa. Faltam esses nutrientes, vai ter carência. No segundo só tem frutas, verduras e legumes. Não tem os carboidratos, não tem as proteínas, não tem os lipídios. Então aqui são os extremos. Nós devemos chegar no meio termo. Sim, podemos consumir certos tipos de alimentos, com moderação. Então, os nossos hábitos, incluindo aqueles que são os alimentares, refletem e muito sobre a nossa saúde. Então, nós temos vários hábitos no nosso dia a dia. Os hábitos de higiene, os hábitos de atividades físicas, mas a nossa alimentação também afeta a nossa vida. Repare bem nessa imagem. Nós temos à esquerda, por exemplo, hambúrguer, batatinha frita, refrigerantes, que quando consumidos em excesso, porque vai ter muito açúcar, vai ter muito sal, ele pode causar doenças, dores no nosso corpo. E nós vamos ter, se não realizarmos atividades físicas, um acúmulo dessas substâncias nas células de gordura, nos adipócitos, e a pessoa vai engordar. Quando nós temos uma alimentação equilibrada, balanceada, com todos os nutrientes, associado à ingestão de líquidos como água, sucos e também, olha lá, os pezinhos, os halteres, a atividade física, nós vamos ter uma qualidade de vida. A pessoa vai ter saúde e o seu aspecto não vai ser de obesidade, porque não vai estocar, não vai guardar, por exemplo, carboidratos e lipídios nas células de gordura, porque a pessoa está consumindo, gastando nas atividades físicas. Então, uma alimentação saudável contém o quê? Nutrientes variados, que o corpo vai necessitar. O nosso corpo, deixando bem claro, ele precisa de açúcar, ele precisa de gordura, mas nós vamos selecionar, nós vamos consumir com moderação, em doses, olha lá, adequadas para cada organismo. A quantidade para a criança é uma, a quantidade para o adolescente é outra, e a quantidade para o adulto também é outra. É a alimentação que nos ajuda, então, a nos manter forte e estabelecer a nossa saúde. Nessa imagem a gente percebe que certos alimentos são mais prejudiciais para a nossa saúde e os outros são mais benéficos. Os alimentos então nos fornecem o quê? Nutrientes e energia, e a quantidade de energia contida em cada um desses nutrientes geralmente é expresso em quilocaloria por grama, e a representação de quilocaloria por grama está aqui na tela. Quilocaloria, um K e cal de caloria, barra G de grama. Uma quilocaloria equivale a 1000 calorias. E a gente percebe essas informações nos rótulos, nas embalagens dos alimentos. Quantas calorias precisamos ingerir? Uma boa pergunta.
Os valores médios de energia aconselhados para os adultos, estamos falando dos adultos, oscilam entre 1.800 e 2.500 calorias. Além disso, quando nós falamos em adulto, temos o sexo masculino, sexo feminino e também as questões associadas à estatura, à própria estrutura do corpo. Então, a quantidade utilizada diariamente pelo organismo vai depender de vários fatores. Primeiro, frequência e tipo de atividade física. Esse adulto ele vai à academia, ele pratica alguma atividade física, alguma luta, anda de bicicleta, ele faz alguma caminhada ou corrida, o seu peso, o sexo masculino ou feminino, a idade e até a sua altura. Então, tudo isso vai depender. E nós sabemos que existem profissionais que fazem esse acompanhamento. Por exemplo, um nutricionista vai fazer todo o diálogo, toda a conversa com a pessoa e vai ver essas situações e indicar a melhor quantidade de calorias que essa pessoa precisa consumir. E nós temos algumas dicas para a sua alimentação saudável. Que tal você pôr a mão na sua cabeça e pensar: será que eu estou tendo uma alimentação saudável? Veja essas dicas. Se a maior delas você seguir, a sua alimentação é saudável. Se muitas delas você não segue, é melhor repensar e colocar elas em prática. A primeira é: dê preferência aos alimentos naturais e integrais. Nós temos aqueles alimentos que são industrializados. Eles são cheios de conservantes, de substâncias que vão aromatizar os aromatizantes, entre outras. Essas substâncias podem fazer mal para algumas pessoas, pois elas podem ser alérgicas. Uma segunda dica é alimentar-se devagar. E aí, quanto tempo você leva para tomar o seu café da manhã ou o seu almoço? Quando você for se alimentar, largue o celular, largue o tablet, não fique assistindo televisão. Dê atenção para a sua refeição. Mastigue muito bem o seu alimento. Terceira dica é evitar frituras, sal e açúcares em excesso. Não estamos dizendo que tem que retirar essas substâncias, esses elementos da sua dieta. O problema é o excesso. O excesso vai afetar, causar problemas para a sua saúde. Então, evitar alimentos muito gordurosos que ficam mergulhados na fritura várias vezes ao dia, ao longo de semanas e meses. Exceder na quantidade de açúcar nos alimentos e uma grande quantidade de sal nos alimentos. Nesse caso, sal na batatinha frita. Precisa pôr tanto sal? Será que só pôr um pouquinho ou não colocar já não seria suficiente? Outras dicas. Número 4. Evite alimentos ultraprocessados, que são os alimentos industrializados. 5. Coma nos horários certos. Não pule as refeições. Sexto, beba água. Você está ingerindo bastante líquido? Sucos naturais, água de coco, por exemplo? E por último, seja crítico. Observe os rótulos, as embalagens dos alimentos e perceba o que tem na constituição, na composição. Dependendo do que ele contenha, você pode dizer: não, eu não quero esse tipo de substância dentro do meu corpo. Por exemplo, um conservante, uma substância que vai dar cor, uma substância que vai dar um aroma artificial. Então, nessas situações, beber água é legal. Respeitar o relógio e comer certinho, um horário para café da manhã, um horário para almoço e um outro horário para o jantar, legal. O errado é exceder em alimentos ultraprocessados. Então, uma má alimentação vai acarretar na carência de alguns nutrientes. Carência de ingestão de frutas, legumes e grãos, além do consumo excessivo de gorduras ruins, de açúcares e sódio. Então, tudo que é excesso causa muito mal. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Observe a imagem e responda. Em sua opinião, esse é um exemplo de refeição adequada? Considerando as recomendações para uma alimentação saudável? Explique. Você viu as minhas dicas ali atrás. E aqui a gente tem um lanche. Será que esse lanche é um exemplo de refeição adequada? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno.
Voltamos! E aí, ficou olhando bem a imagem daquele lanche? Te deu água na boca? Eu não vou negar que esses tipos de comidas, de lanches, são realmente gostosos e nos chamam a atenção. Então ali nós temos um copo com refrigerante, nós temos batatinha frita e o hambúrguer. E então a gente tem um sanduíche. Ah, mas Fabiano, ali tem alface, ali tem tomate. Então é bom porque tem verdura, tem legume. Mas vamos pensar, o refrigerante é cheio de açúcar. A batatinha frita foi frita e tem bastante sal. O hambúrguer, embora ele apresente a alface, o tomate, ele vai ter a carne, que ela pode ter sido também frita, dependendo de como foi esse processo. Então, a gente não está dizendo que é errado, que é abolir, tirar totalmente da refeição. O problema é o excesso. É gostoso. Eu vou e como um lanche hoje. Eu como um lanche amanhã. Eu como um lanche na semana que vem. Então, toda semana eu estou consumindo esse lanche. Várias vezes. E deixando de comer outros tipos de alimentos que são saudáveis, como arroz, feijão, a carne, legumes e verduras. Então, você vai estar colocando no seu corpo um excesso de açúcar, um excesso de sal, um excesso de fritura. Então, o lanche não é uma refeição adequada. É uma comida rápida, porém, os nutrientes estão em excesso, pois é composto majoritariamente de produtos ultraprocessados, contendo uma grande quantidade de lipídios, gorduras, sal e açúcar. Então, pensar bem a frequência do consumo de lanches. E nós vamos para a nossa atividade mão na massa. Olha que legal. Faça uma leitura das duas obras descrevendo o que você observou. Muito parecido com aquela imagem do início. Então, na esquerda, nós temos uma obra chamada Verão, do Arcimboldo. Repare que é uma pessoa, uma silhueta, é uma pessoa de lado. Repare que o corpo dessa pessoa é constituído de alguns elementos. Já na imagem da direita, nós também temos uma pessoa. O título é O Homem Hambúrguer, tá? De Carl Roediger. Perceba que nós também temos na constituição da silhueta dessa pessoa alguns elementos. Compare os dois. Então, eu vou dar um tempinho para você comparar e descrever o que você observou na imagem tanto da direita quanto da esquerda. E eu já retorno. Tornamos. E aí, olhou bem nessa imagem? Então eu não vou falar muito o que eu encontro para não dar pistas e ajudar vocês. Mas reparem que aqui na da esquerda a gente tem ali na cabeça, frutas, verduras, legumes. Já no da direita a gente percebe ali embutidos, tem uma diferença de alimentos e os seus respectivos nutrientes. Na sequência, após o registro das observações, então o que você viu de alimentos, crie o seu autorretrato. Agora você vai se desenhar com figuras de alimentos baseados no que você come no seu dia a dia. Então, depois que você olhou as obras ali dos artistas, você vai ser o artista. Pegue o seu caderno e desenhe. Pode ser o seu corpo todo ou só um rosto de uma pessoa, que é você. E desenhe ou cole figuras de alimentos que você consome, que você come. E depois compare com o autorretrato dos seus colegas. Será que vocês têm o mesmo tipo de alimentação? Será que vocês estão se alimentando com alimentos saudáveis? Depois, faça uma tabela indicando quais desses alimentos que você consome são prejudiciais à saúde e quais fazem bem para o nosso corpo. E ao final de tudo isso, discuta com seus colegas sobre a importância da alimentação saudável. Então veja que esse mão na massa tem muita coisa. Primeiro, você observou duas obras, alguns indicando alimentos saudáveis e outro não. Depois você vai fazer o seu autorretrato.
Provavelmente vai ter uma mistura de vários tipos de alimentos. Compare com seus colegas e construa uma tabela. O que você consome diariamente é saudável e o que você consome diariamente não é saudável. E após tudo isso, converse com seus colegas sobre a importância de uma alimentação saudável. Eu vou dar um tempinho para você registrar e eu já retorno. Retornamos. Você percebeu que essa atividade ela é um pouco trabalhosa. Quando eu digo trabalhosa, não é difícil, ela é longa, porque você observou as duas imagens, você se desenhou, você viu o desenho dos seus amigos e criou uma tabela do que você come, que é saudável e não saudável. E depois vocês vão fazer uma grande discussão, um grande diálogo sobre a importância da alimentação saudável. E o que nós vimos na aula? Então, o conceito de alimentação saudável, o conceito de caloria e dicas para uma alimentação saudável. Nessa aula, nós falamos sobre alimentação saudável. Espero que vocês tenham gostado e até breve.